A descida de Jesus ao inferno e sua vitória sobre a morte é um dos aspectos mais profundos da fé cristã. Durante os 3 dias em que esteve morto, Jesus não apenas pagou pelos pecados da humanidade, mas também desceu ao reino dos mortos para libertar os justos e vencer as forças das trevas. Essa ação poderosa transforma a nossa compreensão sobre a morte, mostrando que Jesus conquistou a vitória definitiva sobre a morte e o inferno, abrindo o caminho para a salvação. A ressurreição de Jesus e sua vitória sobre a morte e o inferno garantem que, para aqueles que creem nele, a morte não tem mais o poder de separá-los de Deus. A morte foi transformada em uma porta para a vida eterna, e a vitória de Cristo é a base da nossa esperança. Ao aceitarmos a salvação, podemos viver com a certeza de que a vida eterna com Deus está assegurada. Portanto, a escolha de seguir a Cristo é decisiva. Ele já venceu o inferno e a morte, e nos oferece a chance de viver eternamente em sua presença. Se você ainda não fez essa escolha, é o momento de refletir e aceitar a vitória de Cristo em sua vida. Poucos sabem disso, e muitos preferem evitar o assunto. Mas a verdade é que, após a crucificação, Jesus não foi imediatamente para o céu. Algo profundo e perturbador aconteceu antes de sua ressurreição. De acordo com as Escrituras, ele desceu às profundezas, e o que ocorreu lá é ainda mais impactante do que a maioria imagina. O que ele fez nesse intervalo pode transformar completamente a forma como você compreende sua fé. Naquele momento a terra reagiu. Jesus havia acabado de entregar o Espírito, e eventos extraordinários se desenrolaram. O Evangelho de Mateus relata que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu, rochas se partiram, túmulos se abriram, e pessoas que haviam morrido voltaram à vida. Enquanto tudo isso ocorria entre os vivos, surge a pergunta: onde foi a alma de Jesus? Muitos acreditam que ele foi direto para o céu. No entanto, essa não é exatamente a descrição apresentada nos textos sagrados. Em João, Jesus diz: "Está consumado." Isso indica que sua missão havia sido cumprida, mas por que ele não subiu ao Pai naquele instante? Lucas registra suas palavras finais: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." O espírito de fato foi confiado a Deus. Mas e a alma? Para onde ela seguiu após a morte? Em outro momento, já ressuscitado, ele encontra Maria Madalena e a impede de tocá-lo, explicando que ainda não havia subido ao Pai. Isso confirma que, entre a morte e a ressurreição, Jesus não esteve no céu. A explicação para isso está em antigos textos proféticos. Um dos mais reveladores é o salmo escrito por Davi: "Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção." Esse versículo é posteriormente citado em Atos pelos discípulos, apontando que falava de Jesus. Indica que ele, de fato, desceu às regiões mais profundas da terra. Mas o que exatamente ele foi fazer ali? Essa é uma das questões mais intrigantes da fé cristã. E a resposta está enraizada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. A ideia de que o Messias desceria antes de ser glorificado já existia há séculos. Quando Pedro prega em Pentecostes, ele cita esse mesmo salmo de Davi para afirmar que Jesus havia descido após sua morte. É importante entender o significado da palavra originalmente usada. O termo hebraico traduzido por inferno em algumas versões não se refere diretamente a um lugar de condenação eterna, mas sim a uma região onde as almas aguardam antes do juízo final. No contexto judaico, esse lugar era dividido em 2. De um lado, um local de conforto, conhecido como seio de Abraão, onde os justos esperavam. Do outro, um espaço de sofrimento reservado aos ímpios. Jesus então teria descido a esse lugar. Jesus não desceu às profundezas para sofrer, mas para cumprir um propósito. Esse momento já havia sido simbolicamente antecipado por Jonas. Em sua oração, feita do interior do grande peixe, ele declara: "Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz." Embora essa fala seja simbólica, ela carrega um peso
Profético. O próprio Jesus usou a história de Jonas como referência ao que aconteceria com ele, dizendo que passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso revela que sua descida não foi um acontecimento isolado, mas parte de um plano definido desde os tempos antigos. A questão que surge então é: por que esse mistério ainda é ignorado por tantos? O que realmente aconteceu nesses 3 dias em que Jesus esteve fora da visão humana? O que vem à tona é ainda mais revelador. O apóstolo Paulo oferece uma chave de entendimento em uma de suas cartas. Ele declara que Jesus, ao subir às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas antes de subir, ele havia descido às partes mais baixas da terra. Isso não é uma metáfora vaga. A linguagem é direta. Houve uma descida real, anterior à glorificação. Ao comparar esse texto com outras passagens, como a que se encontra em uma das cartas atribuídas a Pedro, começamos a ver a profundidade da missão que foi cumprida nesse período. Paulo fala sobre levar cativo o cativeiro. Quem eram esses cativos? E para onde foram levados? A implicação é clara. Jesus foi até eles para libertá-los. Isso não indica sofrimento, mas sim um resgate. Há um detalhe fundamental aqui. Antes da cruz, mesmo os justos não iam imediatamente para o céu. Eles aguardavam a redenção. Esse cenário é ilustrado na parábola do homem rico e de Lázaro. Após a morte, Lázaro é levado para um lugar de consolo, o chamado seio de Abraão, enquanto o homem rico vai para um lugar de tormento. Esses destinos, separados por um abismo, revelam uma estrutura que existia antes da obra de redenção ser concluída. A mudança desse estado está explicada em outro trecho das Escrituras. Em Hebreus, lemos que por meio da morte, Jesus destruiu aquele que tinha o domínio da morte e libertou todos os que, por medo dela, viviam em escravidão. Antes da cruz, a morte ainda exercia poder até mesmo sobre os fiéis. Mas quando Jesus desceu, ele rompeu esse domínio e trouxe liberdade para aqueles que estavam aguardando. Essa intervenção foi um marco decisivo para o destino das almas. No entanto, há uma questão que muitos não consideram. O que aconteceu quando Jesus entrou naquele lugar? Como reagiram as forças espirituais diante de sua presença? Qual foi sua atitude diante das trevas? Mais uma vez, a parábola de Lázaro e do homem rico se torna significativa. Ela descreve 2 destinos separados após a morte. Lázaro encontra consolo no seio de Abraão. O homem rico, sofrimento. Esse relato mostra que antes da crucificação, as almas não iam diretamente para o céu ou para o castigo eterno como hoje muitos imaginam. Existia uma divisão. Os justos esperavam, e a intervenção de Cristo redefiniu completamente essa realidade. A resposta para o destino deles após a morte de Jesus está diretamente ligada àquela afirmação de Paulo sobre levar cativo o cativeiro. Ao dizer que levou cativo o cativeiro, as Escrituras indicam que aqueles que estavam no seio de Abraão foram libertos e conduzidos ao céu após a ressurreição. Mas, para que isso acontecesse, era necessário que Cristo descesse até eles primeiro. Um detalhe interessante aparece. Na própria parábola contada por Jesus, o homem rico conseguia ver Lázaro do outro lado, mas não podia atravessar. Havia um abismo intransponível, separando os que descansavam dos que estavam em tormento. Essa barreira, no entanto, foi rompida após a vitória de Cristo sobre a morte. O Evangelho de Mateus relata um fato surpreendente. No momento da crucificação, muitos santos que haviam morrido voltaram à vida e apareceram a pessoas em Jerusalém. Se esses santos eram os mesmos que aguardavam no seio de Abraão, então o que aconteceu ali foi muito mais do que um símbolo. A descida de Jesus às profundezas da terra foi uma ação concreta, com efeitos visíveis e definitivos. Ele desceu para libertar aqueles que esperavam a redenção e pôs fim à separação espiritual que existia antes da cruz. À medida que esses acontecimentos são reunidos, a missão de Jesus nesse local esquecido começa a se revelar com clareza. No entanto, um dos aspectos mais surpreendentes ainda está por vir.
O que ele fez ao se deparar com os espíritos encarcerados? A resposta lança nova luz sobre o mundo espiritual e redefine nossa compreensão sobre o alcance de sua vitória. Há uma passagem nas cartas do Novo Testamento que causa perplexidade até hoje. Pedro escreve que Cristo sofreu pelos pecados, foi morto em corpo, mas vivificado em espírito. E nesse estado foi e proclamou algo aos espíritos em prisão, aqueles que foram rebeldes nos tempos de Noé, enquanto a arca era construída. Essa declaração abre uma janela para um episódio pouco explorado. Quem eram esses espíritos? E o que significou essa pregação? Essa proclamação não foi uma oferta de salvação. Isso é evidente. O texto de Hebreus afirma que depois da morte vem o juízo. Os espíritos citados por Pedro não eram pessoas comuns, mas entidades espirituais, aprisionadas desde tempos remotos. Para entender sua identidade, é necessário voltar ao início, ao relato de Gênesis que descreve os filhos de Deus tomando mulheres humanas, dando origem a uma linhagem corrompida. Essa aliança distorcida provocou tamanha degradação que Deus decidiu destruir a terra com o dilúvio. E o destino desses seres foi o aprisionamento. Judas menciona que esses anjos que abandonaram seu estado original foram mantidos em cadeias, eternas nas trevas aguardando o juízo. Pedro, por sua vez, afirma que Deus os lançou no Tártaro, uma região ainda mais profunda, reservada para julgamento. Com isso, o cenário se completa. Quando Jesus desceu às profundezas, não apenas libertou os justos, mas também se dirigiu diretamente aos espíritos caídos. A mensagem que lhes proclamou não foi uma oportunidade de arrependimento, mas uma declaração definitiva de vitória, um anúncio que selava a derrota do mal e estabelecia o domínio de Cristo sobre todas as forças espirituais. Nesse momento, o que estava em jogo não era apenas a libertação dos cativos, mas o encerramento de um ciclo sombrio iniciado muito antes da cruz. Aqueles que haviam tentado corromper a criação ouviram da boca do próprio Cristo que seu poder havia terminado. A vitória era completa. Essa cena culmina em uma das afirmações mais impactantes do Apocalipse. Jesus declara: "Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno." Essa declaração de Jesus em Apocalipse 1:18 carrega um peso espiritual profundo. Se ele possui as chaves, isso indica que algo aconteceu. Jesus tomou autoridade completa sobre a morte e o Hades. Mas como isso ocorreu? E por quê? Para compreender, é preciso voltar à raiz do problema: a queda de Adão. Desde aquele momento, Satanás assumiu o papel de acusador e passou a deter o poder da morte. Isso é confirmado em Hebreus 2, 14, 15, onde lemos que Cristo, por meio da morte, destruiu aquele que tinha o domínio da morte, o diabo, e libertou todos os que, por medo dela, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Até aquele momento, a morte reinava sobre os homens, mas a cruz mudou tudo. Ali foi dado o golpe fatal. No entanto, a consumação da vitória se confirmou nas profundezas do mundo espiritual. Quando Jesus menciona as chaves da morte e do inferno, ele está falando de autoridade plena. Na cultura bíblica, possuir a chave significava controlar o acesso, determinar entrada e saída. Se Jesus agora detém essas chaves, isso significa que ele venceu e tomou o controle total do que antes era domínio das trevas. E há algo ainda mais impactante. Se a descida de Jesus ao mundo dos mortos já foi impactante, o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. O que realmente aconteceu nos bastidores espirituais após sua ressurreição? O que nos aguarda no futuro e como isso afeta nossa fé hoje? Na parte 2, vamos mergulhar ainda mais fundo no destino eterno da humanidade, no papel do inferno após o juízo final e no triunfo definitivo de Cristo sobre todo o mal. Prepare-se para revelações que vão transformar sua visão sobre a eternidade